Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Digamos 3 vezes essa oração. Chagas abertas, coração ferido. Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado entre nós e o inimigo. Chagas abertas, coração ferido. Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado entre nós e o inimigo. Chagas abertas, coração ferido. Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado entre nós e o inimigo. Amém. Hoje a gente vai meditar sobre estes sinais de que uma casa, de que um lar, uma família pode estar tendo um ataque espiritual, pode estar sendo alvo de ataque do inimigo de Deus. Como a gente pode perceber alguns destes sinais e como a gente pode manter o inimigo afastado, expulsá-lo da nossa casa. Então preste atenção porque é informação importante para você e sua família. E estes sinais são sinais que indicam, apontam que a presença do inimigo pode estar lá gerando todas essas consequências. E eu quero que você já anote a primeira passagem, está no livro de Efésios, Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Assim diz São Paulo: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. E eu já esclareço para você que muitas vezes a gente acha que o nosso combate é um combate que acontece contra as pessoas. As pessoas que nos perseguem, as pessoas que chegam e acusam a cada um de nós, as pessoas que vão e fazem isso e fazem aquilo, e a nossa raiva acontece, e muitas vezes a gente perde a paciência, e briga com alguém e diz, para com isso, e a gente esquece que é o inimigo de Deus que muitas vezes semeia a cisanha, semeia o joio, semeia a briga e a contenda. E é por isso que a gente tem que estar com os olhos atentos. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. O apóstolo São Pedro nos diz isso: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, rodeia a vós como um leão rugindo, buscando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Então o inimigo, ele está rodeando os cristãos para poder nos fazer perder, para poder tirar a nossa paz, porque no fundo o que o inimigo quer é destruir a nossa família. Mas uma vez eu lembro aquilo que a irmã Lúcia disse ao cardeal Cafarra naquela carta, de que o combate final seria do inimigo contra a família. Então a família é o alvo dele, e a gente pode perceber então alguns sinais de que o inimigo está atacando a nossa casa. Mas muitas vezes, presta atenção, a gente acha que o inimigo chega atacando uma casa, que aquela casa é o alvo principal dele. Deixa eu falar olhando para você. O inimigo não está muito preocupado com as coisas materiais. O alvo do inimigo são as pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Deus. O inimigo está querendo destruir são as famílias e as pessoas, porque sobretudo o que o inimigo quer é levar cada pessoa ao pecado. O que o inimigo quer é marcar cada pessoa e afastá-la de Deus. E é isso que é a guerra que nós temos que ter atenção. Nossa casa é o lugar onde nós temos esse combate espiritual. E por que o inimigo escolhe a nossa casa? Porque lá é o lugar onde a gente tem as relações com as nossas famílias. Lá é o lugar onde a gente se alegra como família. Lá é o lugar onde a gente se alegra como irmãos. Lá é o lugar onde a gente se encontra. E como família, a gente se junta para rezar. A gente se junta para estar em oração. Pelo menos deveria ser assim. E lá é o lugar onde a gente descansa. Mas é lá na família que o inimigo muitas vezes manifesta este ataque espiritual. Pode colocar de vez em quando, irmã, na câmera 4, que eu vou falando com algumas pessoas sobre esses detalhes que a gente tem que prestar atenção para afastar o inimigo da nossa casa. Primeiro ponto, anota. Veja se este é um sinal de que o inimigo pode estar
atentando à sua casa e à sua família. Eu falo de acomodação espiritual. E eu explico. Muitas vezes a gente é meio preguiçoso mesmo, preguiçoso de fazer as coisas de Deus, mas muitas vezes uma acomodação espiritual que a gente fica parado naquela situação é um sinal de ataque espiritual do inimigo. É um sinal de ataque espiritual do inimigo. E eu explico por quê. A gente deve começar o nosso dia em oração. Se você pode, claro, reza o Santo Rosário na madrugada. A gente tem esse Santo Rosário todos os dias, mas se você não pode, mas deve começar o dia em oração. Ao longo do dia, se lembrar de Deus em alguns momentos, se lembrar de dar graças a Deus quando você for fazer a sua refeição, abençoar os alimentos, dar graças a Deus. À noite, antes de dormir, elevar o pensamento a Deus. Eu sei que você gosta de rezar à noite, às vezes nas nossas lives, você está junto aqui, tem momentos de oração que você faz, mas o inimigo muitas vezes faz a gente ficar acomodado e esquece de rezar. E a gente acaba esquecendo de rezar. Isaías 56, 7 diz assim: minha casa será chamada casa de oração. Mas muitas vezes a gente não faz da nossa casa uma casa de oração, mas faz da nossa casa uma casa acomodada. A gente faz da nossa casa uma casa parada, uma casa sem vida de oração. É o que diz isso. Às vezes a gente até se acostuma e fala assim: mas hoje está frio, eu não vou para a Santa Missa. Hoje está chovendo demais, eu não vou para o grupo de oração. Não vou não. Não vou, hoje está difícil. Olha, é porque tem uma pessoa que vai vir na minha casa e hoje está difícil isso e aquilo. E a gente vai colocando desculpas. Mas a gente tem que prestar atenção se a gente sai para fazer compras, se a gente sai para uma festa de família com os amigos, mas quando é um compromisso de oração, a gente não sai. Pode ser o primeiro sinal de acomodação espiritual. A gente tem que lembrar da carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Anotou? Tiago 4, 7. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Então, primeiro sinal de ataque espiritual, aquela acomodação espiritual, sobretudo aquela falta de vontade de rezar. Aquela acomodação em não querer rezar. Toda oração começa a se tornar enfadonha, eu começo a rezar e logo eu já me distraio com o celular, me distraio com a TV, e quando eu estou, às vezes eu até acabei de repousar, descansei na hora do almoço, acabei de acordar, tive uma boa noite de sono, começo a rezar, já vem o sono de novo. Pode ser um sinal de ataque espiritual. Então fica atento, primeiro sinal, acomodação espiritual. Anota o segundo sinal que pode marcar que você está sendo alvo de combate espiritual, de ataque espiritual do inimigo na sua casa, na sua família. Pesadelos e sentimentos ruins. O pesadelo por si só não é um sinal claro, mas quando esse pesadelo é recorrente, e quando esse pesadelo marca outras pessoas da casa, quando esse pesadelo marca algumas crianças, e as crianças saem correndo, e chegam: mamãe, eu vi o babau, eu vi o lobo mau, eu vi o monstro, chegam correndo e fogem. Quando aquele pesadelo, você sente que está parada na cama, que você não consegue sair dali, aquele pesadelo de morte, disso, daquilo, esse é um segundo sinal de ataque espiritual que a gente deve prestar atenção. Pode ser que esse ataque espiritual esteja manifestando também nesse ponto, e você está anotando esse segundo sinal de ataque espiritual. Esse sinal é um sinal que mostra que o inimigo pode estar querendo gerar confusão, está querendo gerar cansaço, para que você acorde várias vezes à noite e não consiga rezar bem no outro dia, sinal de ataque espiritual. O Salmo 4, versículo 9 diz assim: eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Então esse segundo sinal a gente deve anotar e prestar atenção. Mas há um terceiro sinal, e esse sinal é um dos sinais mais claros de ataque espiritual. Você já anotou os outros dois.
e você está pegando o caderno para anotar o terceiro, você estava preocupada que não estava seu caderno, pega agora, porque o primeiro sinal você já anotou. O primeiro sinal nós vamos voltar aqui é acomodação espiritual e o segundo são pesadelos. Mas há o terceiro sinal que é brigas e desentendimentos. Isso aí agora é um sinal claro de que o inimigo está lá. Porque pode ser que tenha acontecido uma situação dramática e aquela hora ocorreu uma briga e uma discussão. Mas quando o inimigo está atentando, essa discussão acontece por coisas banais. Porque alguém pegou primeiro um pedaço da carne e não pegou o outro. Porque alguém esqueceu de colocar a meia no lugar que deveria ser, mas colocou no outro. Porque alguém esqueceu de levar o lixo para fora aquele dia. E aí, essas pequenas coisas do dia a dia, que são coisas que a gente deixa passar, quando o inimigo está atentando, as brigas e os desentendimentos vão crescendo. Já viu que tem gente que se irrita com tudo dentro de casa? Que se irrita com a esposa, depois se irrita com a mãe, depois se irrita com o cachorro, depois se irrita com o passarinho, depois se irrita com o vizinho, depois se irrita com isso, com aquilo, com a notícia da TV, com tudo. Isso é um sinal de ataque espiritual do inimigo. Preste atenção. Há algumas pessoas que quando saem de casa, durante todo o tempo que estão fora, trabalhando, estudando, são simpáticas, estão tranquilas, pacíficas. Basta entrar porta adentro de casa, começam as discussões, começam as brigas, começam os combates, começam essas lutas, e isso é um sinal de ataque espiritual. Preste atenção no que está acontecendo. Gálatas 5, versículo 20, fala quais são algumas obras da carne, inspiradas, claro, pelo inimigo, contendas, discussões e brigas. Então a gente vê que isso é ação inspirada pelo inimigo. Por outro lado, Gálatas 5, 23, alguns versículos depois diz assim: os frutos do Espírito, e entre os frutos do Espírito tem paz, caridade, afabilidade, paciência. Quando a gente tem esses frutos, a gente está cheio do Espírito Santo. Presta atenção para eu falar uma coisa para você. Às vezes, a gente ganha muito em não brigar. Principalmente aqueles que têm um pouco do temperamento ou muito sanguíneo. E eu partilho isso com você, porque às vezes eu tenho também um lado sanguíneo muito forte. E quando alguém faz uma ofensa, aquele sanguíneo tem uma explosão de vontade de retribuir do mesmo jeito. É assim, bateu, levou do mesmo jeito, e aquela vontade de retribuir do mesmo jeito, com a mesma força. Mas a gente ganha sempre em contar até 10. Nessa hora que a gente para e pensa, eu vou responder essa mensagem agora. Eu vou responder essa mensagem agora, e as palavras que a gente usa normalmente são aquelas mais duras. Porque se ele usou ou ela usou uma palavra dura, eu vou usar ainda mais dura. E a gente entra numa briga tremenda, e é isso que o inimigo quer. O inimigo quer essa briga, quer essa discussão em nosso meio. Mas a gente tem que ter a sabedoria do Espírito Santo para nessa hora segurar e parar de brigar. Então esse terceiro sinal mostra como o inimigo pode estar atormentando a nossa casa e a nossa vida. Anota essa passagem, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Rejeita as discussões tolas e absurdas, visto que geram contendas. São Paulo estava preocupado sobre isso, e parece que durante a carta de São Paulo a Timóteo, recolhendo todos os momentos em que ele fala, são 7 vezes em que ele exorta Timóteo para não brigar, para manter a sua paz, para manter essa paz no coração. E quantas vezes a gente começa a brigar, não é verdade? Por coisas bestas, por coisas tolas, e a gente começa a discutir e defender o meu ponto de vista, e eu partilho com vocês 2 ocasiões que aconteceram comigo coisas completamente diferentes. Uma vez, eu recebi uma mensagem de um irmão, que era uma mensagem dura, e eu, naquela hora, subiu aquele sentimento, e eu vou falar bem direto para ele, e respondi de uma forma ainda mais dura. E a discussão aconteceu. A gente teve uma discussão,
E essa discussão gerou um desagrado, e depois eu fiquei, inclusive, fisicamente mal. Comecei a ficar com dor no estômago por causa daquela discussão, comecei a ficar com enxaqueca, e meu Deus do céu, e logo entendi que a gente tinha discutido por uma coisa que não era por que discutir. Na realidade, a gente não pode discutir nunca, não é? Se vos irardes, não pequeis, diz a palavra de Deus. Então, eu fiquei mal e depois eu procurei o irmão e falei: irmão, vamos conversar. A gente se excedeu, eu primeiro peço perdão ao Senhor porque eu me excedi na mensagem, a gente acabou discutindo. Na mesma hora o irmão falou assim: irmão, eu também peço perdão. Só que isso aconteceu depois que a gente tinha brigado, depois que a gente tinha discutido, depois que aquela situação tinha ficado ruim. Quantas vezes a gente pode poupar essa situação se a gente aprende, e aprende logo, aprende logo a parar um instante. Diz o meu padrinho de Crisma, um homem muito virtuoso, manda um abraço para ele, o Toninho, lá de Divinópolis. Ele diz assim: não há nada que pague o sossego da gente, não há nada que pague o sossego do coração. Então, se é para brigar, espera um pouco, acalma o coração, porque a situação vai resolver. Então você entendeu que um terceiro sinal de ataque espiritual do inimigo é quando as contendas, brigas e discussões por besteira estão acontecendo muitas vezes na sua casa. E talvez você esteja se perguntando, escutando esse vídeo, essa formação: mas irmão, parece que esses sinais todos estão na minha casa. Parece que está isso, aquilo e ainda mais alguma coisa. E tem mais algum sinal, irmão? Tem um quarto sinal que pode mostrar que a sua casa, a sua família está sob ataque espiritual. É a falta de cuidado com a casa. Como assim, irmão? Olha, a falta de cuidado com a casa é um sinal exterior de alguma coisa que não está bem no coração. Uma casa suja, um armário completamente bagunçado, uma gaveta que quando a gente abre, falta pular para fora as roupas que estão lá dentro, que precisa empurrar para fechar porque não está nada organizado, aquele acúmulo de sujeira na pia da cozinha, aquele acúmulo de roupa suja que vai transbordando, aquela sujeira que acontece. Irmão, é falta de tempo, eu trabalho demais, irmão, é muita coisa. Eu sei que é falta de tempo, mas presta atenção como você está empregando o seu tempo quando você chega em casa. Como você está empregando o seu tempo nos sábados, nos domingos. E presta atenção como isso, às vezes, não tem explicação. Por que deixa essa bagunça crescer? Por que deixa essa situação assim? Isso também é um sinal de ataque espiritual que você deve prestar muita atenção. Esses 4 sinais de ataques espirituais são 4. Mas nesses 4 sinais você pode reconhecer que a sua casa pode estar em ataque espiritual. É claro, eu estou falando aqui de coisas que podem ser explicadas pelas emoções. É claro que algumas vezes a gente não está bem, a gente está com dor, a gente está enfrentando uma situação difícil e a gente discute. É claro que diante de uma prova, para entregar um trabalho, para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa deixar de limpar a casa por um tempo, mas quando isso vai se tornando frequente, pesadelos frequentes, acomodação espiritual frequente, distração, abandono da oração frequente, brigas e mais brigas, a sujeira sendo acumulada, isso pode indicar um cenário de ataque espiritual. Casa bagunçada é um sinal de ataque espiritual. E eu lembro algumas histórias que o próprio padre Rufus contava para a gente, quando ele visitava alguma casa, onde havia uma pessoa que estava atormentada pelo inimigo de Deus. Ele conta que muitas vezes aquela casa estava de pernas para o ar, completamente bagunçada, completamente desarrumada. E é isso que o inimigo quer fazer, ele quer desarrumar, para que a gente pare de rezar e para que ele vença contra nós e nos mantenha escravos dele. Você percebeu que esses sinais são claros. Mas você deve estar diante dessa situação: irmão, eu fiz o diagnóstico, parece mesmo, eu estou sentindo que deve ter algum combate espiritual. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Tem alguma coisa estranha. E agora, irmão, o que eu posso fazer?
O que eu posso fazer? Nós devemos entender, em primeiro lugar, que nós não lutamos contra homens de carne e sangue. Então, a tua briga não é contra o seu esposo, não é contra a sua filha, não é contra isso ou contra aquilo, ou contra o seu vizinho ou a sua vizinha. A sua briga, se é espiritual, a resposta deve ser com combate espiritual. Se a sua briga é espiritual, nós precisamos de armas espirituais. Quem reza, toca o coração de Deus. E quem reza, experimenta uma graça grande, experimenta uma graça extraordinária de libertação. Quem reza, toca o coração de Deus e afasta o inimigo da sua casa. Nós temos um Deus que é todo-poderoso. Nós temos um Deus que é completamente o Senhor da história. Então, esse Deus é nosso Pai, e Ele está ao nosso lado, e Ele cuida de cada um de nós. Esse Deus está combatendo a nosso favor, e nós temos que lembrar de uma coisa muito importante. Hoje é o dia em que rezamos e fazemos essa memória, essa lembrança do preciosíssimo sangue do Senhor. E eu queria que você lembrasse, pode passar para a câmera 4, irmã, para eu olhar mais de perto os nossos irmãos. Olha só, presta atenção. Nós temos um Deus todo-poderoso que enviou o seu Filho para cada um de nós. Mais uma vez eu repito aquela passagem que é a minha preferida de toda a Sagrada Escritura, João 3,16. Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós temos a vida eterna no nome de Jesus, porque nós cremos nele e o sangue de Jesus nos protege. Eu faço memória daquilo que aconteceu lá no livro do Êxodo. O anjo exterminador, já tinham acontecido as 9 pragas, e na 10ª praga Moisés disse que os primogênitos iriam ser ceifados. Mas ele falou com os israelitas que deveria ser feito um sacrifício. E aquele sacrifício deveria ser um cordeiro de 1 ano. E aquele cordeiro deveria ser comido às pressas. E aquele sangue deveria ser marcado nos umbrais das portas de um lado, do outro em cima. E naquela hora o anjo exterminador passaria pela terra do Egito, e onde ele encontrasse, pode ficar, irmã, ele passaria na terra do Egito, e onde ele encontrasse alguma marca do sangue do cordeiro, ele não levaria o primogênito. E assim foi dito, assim aconteceu. Porque Deus não é homem para mentir. E aquelas famílias que se colocaram sob a proteção do sangue do Cordeiro se tornaram protegidas. Aquelas famílias que se tornaram fiéis naquele momento e fizeram o que o Senhor pediu e clamaram aquela proteção do Senhor porque tinham o sangue do Cordeiro na sua porta, não foram atingidas pelo anjo exterminador. Da mesma forma você clama o poder do sangue de Cristo e clama na autoridade de Filho de Deus, porque aquele era um sangue que era sinal, que era precursor, mas nós falamos do verdadeiro sangue imolado, do verdadeiro Cordeiro que se deixou imolar para a nossa salvação, e nós vamos clamar o poder do sangue de Cristo. Eu anotei aqui 3 passagens, onde Jesus entrou na casa de alguém e deu uma graça nova. Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, e lá na casa da sogra de Pedro ele trouxe cura, porque ela estava prostrada na cama. Quando Jesus chegou naquela casa, ele trouxe cura, e aquela mulher recebeu a graça tremenda de ser curada da sua febre. Outra vez, Jesus entrou na casa da filha de Jairo e falou, Talita cum, e naquela hora a menina levantou e ele deu vida nova para aquela menina que estava morta. E ele dá vida nova quando ele entra na casa de alguém. Mas, olha, o que o Senhor quer fazer também é trazer libertação. Quando Zaqueu estava no alto daquela árvore, e Jesus disse que ia entrar na casa dele, ele entrou naquela casa e disse, hoje a salvação entrou nessa casa, quer dizer, hoje a libertação entrou nessa casa, porque Zaqueu se libertou daquele pecado, e o Senhor hoje quer trazer libertação. O Senhor hoje quer trazer libertação e quer libertar a sua casa da ação do inimigo. Se você percebeu alguns sinais da ação do inimigo na sua casa, se você percebeu que o inimigo está na sua casa,
querendo tirar a sua paz, afastar a sua família e você de Deus. Você percebeu com estes sinais? Pois nós vamos clamar o preciosíssimo sangue do Senhor. E eu preparei, junto com as nossas irmãs, uma oração muito especial para nós rezarmos juntos. Essa é uma oração muito poderosa ao sangue de Cristo que nós vamos rezar. E pedir a Deus essa graça, por meio do precioso sangue de Jesus, que toda a ação do inimigo seja expulsa da sua casa e seja expulsa da sua vida. Que pelo clamor do preciosíssimo sangue, cada ação do inimigo possa ser afastada da sua casa. E eu peço ao nosso irmão João da Cruz que reze comigo essa oração. O irmão João da Cruz vai responder junto comigo quando a gente rezar o Glória. E você, junto com o irmão João da Cruz, vai acompanhando e vai proclamando a vitória de Jesus na nossa vida. Vai proclamando que a sua casa é liberta em nome de Jesus. Por isso vamos rezar juntos. A irmã coloca na tela e a gente reza juntos, um só coração e uma só alma. Clamor ao sangue de Jesus no tempo da tribulação. Nós estamos sofrendo, Senhor, nesta hora de angústia e calamidade, em que vemos sobre nós e sobre os que amamos a ameaça da tribulação, percebemos como somos fracos e sem poder para superar o mal. Somos fracos até para compreender como e por que permites que vossas criaturas, vossos filhos passem por esses sofrimentos. Só vós podeis nos livrar, só vós podeis nos esclarecer e nos confortar. Eterno Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, misericórdia, assinalai-nos com o sangue do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, como assinalastes o vosso povo de Israel para o livrardes da morte. E vós, ó Virgem Maria, Mãe de misericórdia, aplacai a Deus, pedi-lhe por nós e alcançai-nos a graça que pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eterno Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, misericórdia, salvai-nos do naufrágio do mundo, como salvastes Noé do dilúvio universal. E vós, ó Virgem Maria, Arca da Aliança, alcançai-nos a graça que pedimos de libertação da nossa casa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eterno Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, misericórdia, consolai-nos nas atuais necessidades e tribulações, como consolastes a Jó, a Ana e a Tobias nas suas aflições. E vós, ó Virgem Maria, Consoladora dos aflitos, aplacai a Deus, pedi-lhe por nós e alcançai-nos a graça que pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eterno Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, misericórdia, dai-nos força e coragem para enfrentar os perigos e sofrimentos que nos ameaçam, como fortalecestes com o maná o vosso povo que atravessava o deserto. E vós, Virgem Maria, auxílio dos cristãos, aplacai a Deus, pedi-lhe por nós e alcançai-nos a graça que pedimos da libertação da nossa casa e da nossa família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eterno Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, misericórdia, iluminai as nossas inteligências, a fim de encontrarmos a melhor solução para os problemas. E vós, ó Virgem Maria, como instruístes os santos apóstolos com as luzes do bom conselho, aplacai a Deus, pedi-lhe por nós e alcançai-nos a graça que pedimos da libertação da nossa casa e da nossa família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eterno Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, misericórdia. Vós não quereis a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva. Dai-nos tempo de fazer penitência, a fim de que, arrependidos dos nossos pecados, vivamos santamente. E vós, ó Virgem Maria, refúgio dos pecadores, aplacai a Deus, pedi-lhe por nós e alcançai-nos a graça que pedimos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Eterno Pai, nós lhe oferecemos o sangue de Jesus, em reparação pelos nossos pecados, pelas necessidades da Santa Igreja e pela conversão dos pecadores. Imaculada Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Jesus e Maria, confiamos em vós. Amém. E nós cremos que com essa poderosa oração de clamor ao preciosíssimo sangue de Jesus, de clamor à Virgem Maria, Rainha do sangue de Cristo, as graças são derramadas à nossa vida.